para essa noite através da tua serva. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Antes da gente ir para a palavra, eu queria estar agradecendo. Hoje é a direção do culto da Rede Vermelha. E eu queria estar agradecendo a todo mundo que apoiou, que ajudou. O pessoal que fez a cantina, o pessoal que ajudou com alimento, o pessoal que ajudou a organizar. Todo o pessoal da Rede Vermelha eu queria estar agradecendo. E eu queria estar agradecendo também o pessoal lá da Vila do Senhor, que tem feito evangelismo lá, que tem se disposto nos dias de sábado a estar tirando o tempo da sua vida para evangelizar naquele lugar. Ontem foi a vez da célula Vinho Novo e eu não pude estar, mas eu estou escutando um relato que foi uma bênção. Muitas pessoas pediram oração, eles fizeram uma tenda de oração lá. Muitas pessoas viciadas, drogadas, pediram oração e foi para a honra e para a glória do nome do Senhor. E eu sei que é só o começo do que Deus tem para fazer naquele lugar, através das nossas vidas. Então eu queria pedir que vocês aplaudissem o Senhor pela vida desses queridos. Amém, glória a Deus. Amém. Queria estar agradecendo também ao pastor Elias pela confiança, pela oportunidade que ele dá a cada um de nós de estarmos crescendo aqui nessa igreja. A gente entra por essas portas sem sonhos, a gente entra por essas portas acreditando nas mentiras do diabo, crendo que não somos nada, que não valemos, não prestamos para nada. Mas ele está aqui como homem de Deus, sendo usado a todo tempo para impulsionar a gente a crescer, para fazer a gente ir para frente, para animar, para dar as oportunidades que ele tem dado em nossas vidas. Então também eu queria pedir que vocês aplaudissem ao Senhor pela vida do pastor. Amém? Glória a Deus. Dizer que é um prazer estar reunido com os irmãos nessa noite e que eu estou muito feliz pela oportunidade que Deus me deu de ser porta-voz dele nessa noite. Amém? Gostaria de pedir os irmãos para abrir as Bíblias em Ezequiel 37. Amém? Ezequiel 37, versículo 1. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ezequiel 37, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secam, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano, o Senhor a estes ossos. Assim diz o Senhor soberano. Ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: o Senhor a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, ouvi um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor soberano, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Glória a Deus. Ezequiel, ele foi escolhido por Deus para ser profeta. E essa era uma época do exílio,
babilônico, onde o povo de Israel se encontrava aprisionado. E esse povo de Israel que se encontrava naquele lugar aprisionado, começou a se afastar de Deus, começou a se esquecer do Deus que tinha tirado os antepassados deles lá do Egito. Começaram a se esquecer das maravilhas que Deus tinha feito na vida deles. E eles foram se afastando, foram se afastando, foram se afastando, foram se esquecendo de Deus, até se tornarem um monte de ossos secos. Essa palavra, irmãos, quando fala de um vale de ossos secos, Deus está relatando para nós o estado, a condição da vida espiritual daquele povo de Israel. Era isso que Deus estava mostrando para Ezequiel, como se encontrava a vida espiritual daquele povo. Aquele povo já não cria mais nos milagres de Deus. Aquele povo já não adorava mais o Senhor. Aquele povo já não agradecia mais a Deus pelos milagres que Deus fez. Aquele povo já não cria mais que Deus podia tirar eles do cativeiro. E eles foram se afastando, se afastando, se afastando, até se tornarem um monte de ossos secos. Aleluia, glória a Deus. Deus levou Ezequiel naquele lugar. Deus levou Ezequiel naquela situação. Deus fez Ezequiel rodear por aquele vale. E o interessante é que a palavra fala que Ezequiel ele estava em espírito. A mão do Senhor vem sobre ele e Deus o levou em espírito naquele vale de ossos secos, para ver aquela porção de ossos sequíssimos que aos olhos naturais não valiam para nada. E não é diferente na nossa vida hoje. O Senhor ele permite que cada um de nós, que a gente venha entrar no vale, que a gente venha passar por situações difíceis, que a gente venha passar por aflições. Mas eu queria saber como é que está o nosso estado diante das provações. Se a gente está como Ezequiel estava, em espírito, ou se nós estamos desapercebidos, olhando para a circunstância e perdendo a visão de Deus na nossa vida. Ezequiel ele estava em espírito, e através do espírito que ele andava, ele conseguiu ver a visão que Deus tinha para a vida dele. Como que está a sua vida hoje? Como que está o seu estado hoje? Você tem andado como Ezequiel, em espírito, olhando a situação que Deus tem te colocado, e buscando resultado através delas, e buscando crescimento através das situações, ou nós temos olhado para a circunstância, e temos perdido a visão de Deus para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Ezequiel, ele tinha visão, mas ele não tinha só visão. Ele tinha fé e ele tinha confiança. E esse é o tema da palavra que Deus me deu hoje. Visão de fé e confiança. Deus deu uma visão para Ezequiel, e Ezequiel, ele creu e ele confiou em tomar os passos que Deus ordenou que ele tomasse, para que o milagre fosse feito na vida daquele povo de Israel. Quando falamos de vale, associamos a algo ruim, mas mesmo no vale, Deus deu vida àqueles ossos. Mesmo no vale, a glória de Deus se manifestou. Mesmo no vale, Deus mostrou o tamanho do poder dele. E eu quero falar para você nessa noite, não importa o que você esteja passando, não importa a situação que você esteja hoje, não importa como está a tua vida financeira, como está a tua casa, a tua família, no meio desse vale que você tem enfrentado, Deus vai trazer vida,
no meio desse vale que você tem enfrentado, Deus vai te mostrar a resposta. Deus vai te mostrar o recurso que Ele tem para você sair desse vale. Tão somente ande em espírito como Ezequiel andava, para que você possa ouvir e ver o que o Senhor está falando contigo nessa situação. Aleluia, Jesus. Ezequiel estava em espírito. E diante daquela situação, ele teve uma resposta precisa. Quando Deus perguntou a ele: filho do homem, você crê que esses ossos podem ter vida? E se fosse eu e você, que estivesse no meio de um vale, num montão de ossos seco, num lugar onde não existia mais esperança, não existia mais vida, não existia mais nada. E se fosse eu e você que estivesse nessa situação, o que a gente ia responder para o Senhor? De repente a gente ia olhar para o Senhor e falar: mas o Senhor não está vendo que eles estão mortos? Está muito seco, não tem como sair vida daí. Mas Ezequiel, ele teve uma resposta precisa para dar para Deus. Quando Deus perguntou: filho do homem, tu crê que pode sair, que esses ossos podem viver? Ezequiel olhou para o Senhor e falou: Senhor, tu o sabes. A resposta de Ezequiel não foi através do que ele estava vendo, das circunstâncias. Quando ele falou: tu o sabes, é porque ele sabia que bastava uma palavra de Deus para aquela situação mudar. Ezequiel sabia que o Deus que ele servia é um Deus que pode mudar toda a situação. Ele é um Deus que muda o impossível, ele faz acontecer. Ele é um Deus que trabalha quando a gente não tem mais esperança. Ele é um Deus que abriu aquele mar quando aquele povo egípcio estava contando a vitória em cima do povo de Israel. Eu não sei a situação que você tem vivido. Eu não sei qual é o vale que o Senhor está permitindo você passar. Porque é o Senhor que está permitindo, porque Satanás não tem poder sobre a tua vida. Eu não sei qual é a aflição. Eu não sei a situação. Mas uma coisa eu te digo: se você não olhar para a circunstância, se você crer na palavra liberada por Deus na sua vida, você vai ver um monte de ossos que se encontram nessa situação tornar a ter vida, carne, pele, ossos vão se juntar e você vai sair desse vale. Assim como Deus deu uma resposta para o Felipe, ele acabou de contar aqui agora. Ele não olhou para a circunstância, ele não ficou choramingando, se sentindo menor do que ninguém, achando que Deus não amava ele, achando que ele estava esquecido. Ele foi buscar na palavra daquele que tudo pode. Glória a Deus, louvado o nome do Senhor. Aleluia. Visão aqui não se trata apenas de visualizar, mas se trata da revelação daquilo que Deus quer nos falar e nos mostrar. Essa visão que a Bíblia fala é a visão daquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. Deus, ele tem um plano especial para a vida de cada um de nós. Deus, ele tem algo separado para a vida de cada um de nós. E muitas vezes, por não andarmos no Espírito como Ezequiel estava, nós acabamos deixando de ver essa visão. Nós acabamos deixando de ter fé naquele que nos chamou. Nós acabamos deixando de confiar naquele que nos capacita para fazer a obra dele. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. Ezequiel não olhou para a circunstância. Ele poderia duvidar, mas ele preferiu crer na palavra do Senhor. Aleluia, Jesus.
Aleluia. Quando Ezequiel falou para Deus: Senhor, tu sabes. Creio eu que o coração de Deus, naquele momento, se encheu de alegria. Creio eu que o Senhor, naquele momento, pensou: meu filho, ele não confia na tua própria força. O meu filho, ele não está andando pela força do teu braço, como já foi dito aqui. Mas o meu filho, ele crê naquilo que sai da minha boca. O meu filho não tem vivido por vista, mas o meu filho tem andado por fé. Glória a Deus. Semana passada, a gente ouviu o pastor Roberto falar que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu tenho a certeza que Ezequiel agradou muito a Deus. Porque ele viu a visão, ele creu na visão e ele confiou na palavra de Deus. Às vezes, a gente pode até ver a visão. Às vezes, a gente pode até crer que ela é de Deus. Mas cadê a confiança para declarar com a sua boca aquilo que você viu e que você creu? Cadê a palavra para declarar, como o pastor Elisa acabou de declarar aqui, que esse menino vai ficar curado em nome de Jesus? Cadê o povo de Deus para fazer como aqueles apóstolos que falavam: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, ser curado em nome de Jesus? Aonde está o povo de Deus? Aonde está a fé do povo de Deus? Satanás tem oprimido, Satanás tem lançado mentira em nossas vidas, porque estamos deixando de crer no poder do nosso Deus. Estamos deixando de crer no poder daquele Deus que abriu o mar para o povo de Israel passar. Eu gosto de falar dessa palavra, da abertura do mar, porque é incrível, é impressionante. Imagina você sem esperança, você acuado entre o inimigo e a morte, porque se Deus não agisse ali, aquele povo ou morria pelos egípcios ou morria afogado. Imagina você numa situação que você não tem mais para onde ir, e Deus olhar para você e falar: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, agora que é hora de confiar, marcha. Isso é o sobrenatural de Deus. Isso é a glória, a manifestação do poder de Deus na terra, que não deixou de existir, que ainda acontece na minha e na sua vida. Porque há problemas, há situações que nós não temos condições de resolver pela ótica humana. E Deus nunca deixa a gente desamparado. O Senhor sempre se levanta ao nosso favor. Eu estava em casa orando, pedindo a Deus uma palavra. E Deus falou para mim que Ele ia me dar uma palavra em cima do monte. Eu saí da minha casa e falei para Deus: Senhor, eu vou subir aquele monte, crendo que tudo que eu ouvi lá vem do Senhor para a minha vida. E nós chegamos no monte, oramos, louvamos, agradecemos ao Senhor. E eu sentei no chão, quando de repente eu comecei a sentir um vento vindo pelas minhas costas, mas eu olhava para ver se tinha alguém passando e não tinha ninguém. Eu olhava para ver se tinha árvore balançando e não tinha nada. E esse vento bateu em mim de novo. E o Espírito Santo de Deus falou para mim: é o vale do osso seco. Profetiza sobre a minha igreja, profetiza sobre a minha casa, porque muitos estão ali, não crê mais nos meus milagres. Muitos que estão ali não estão crendo no que eu vou fazer na vida deles. Deus não permitiu aquele povo passar por aquele vale para a morte deles. Deus não queria ver o povo dele morto. Deus não quer ver o povo dele sofrendo. Deus tem amor pela mim e pela sua vida. Deus falou: profetiza, eles precisam crer. Eu quero fazer milagres. Eu tenho muita coisa para fazer através da vida deles, de vocês. Mas vocês precisam crer.
Deus vê que a gente está dentro da nossa casa, a gente vai orar a Deus, e Deus compartilha algo no nosso coração, e a gente não tem coragem de declarar o que Deus falou. A gente não tem coragem, porque a gente tem medo de abrir a boca e Deus não cumprir. Isso não é fé, não é confiança. Quando a gente abre a boca e profetiza algo, a gente não está fazendo por nós mesmos. A gente está fazendo através do Espírito Santo de Deus. Às vezes você tem passado nas ruas da tua casa e você tem visto pessoas se corrompendo, drogados, prostitutas, alcoólatras, casais brigando, filhos rebeldes, várias situações Deus tem nos mostrado. E você tem profetizado sobre a vida dessas pessoas. E você tem falado, está repreendido em nome de Jesus. Deus tem o melhor para a tua família. Essa família vai se converter. Esses filhos vão honrar esses pais. Esse drogado vai sair do vício. Essa prostituta vai ser uma missionária na casa de Deus. E quando eu desci do monte, irmãos, eu, Michele, Joilson, meu esposo e o Jonathan, quando a gente passou pela esquina, eu vi uma pessoa fazendo um trabalho de macumbaria. E toda vez que eu vejo isso, eu começo a pedir a Deus para desfazer aquela obra. Eu peço a Deus para tocar no nome daquela pessoa ali e tirar. E desfazer todo o mal que Satanás estava planejando sobre a vida daquela pessoa. E a gente passou ali, aquela mulher deu uma olhada mal encarada para a gente. E eu repreendi aquela obra de bruxaria em nome de Jesus. E eu virei para eles e falei assim: olha, Deus nos trouxe nesse monte hoje para nada mais, nada menos do que desfazer essa obra de macumbaria. Deus queria libertar essa pessoa que o diabo estava querendo aprisionar. Foi para isso que Deus fez a gente sair de Imbariê, passando para a raiz da serra, para profetizar sobre a vida dessa pessoa. E nós não cremos mais dessa forma. Se rodou, se pulou, se sapateou, é de Deus. Se você abriu a boca com intrepidez e você falou o que Deus mandou, não é de Deus. Está na hora de a gente abrir a boca e profetizar. Profetizar sobre a nossa casa. Profetizar sobre os nossos filhos. Profetizar sobre a nossa igreja, sobre o nosso pastor. Profetizar sobre as nossas células. Tem muito líder de célula aceitando derrota. Aceitando célula fechar. Achando que é normal. Mas como é que eu vou ter célula com esse problema? Problema esse que o diabo enviou para sua casa, para fechar a tua célula, para fechar uma porta do Evangelho de Deus e você não está vendo. Célula é bênção do Senhor. A cada célula que se levanta é uma porta do reino de Deus que está se levantando. E Satanás não vai ficar satisfeito com isso. Eu tenho visto líderes se conformando com os problemas que têm vivido. Eu tenho visto líderes passando por dificuldades e a primeira palavra que eu escuto é: eu vou ter que entregar a célula. Foi como o pastor falou, prioridade. A primeira coisa que quer entregar é a célula. Pela família a gente luta. Pelo trabalho a gente luta. Por aquilo que a gente prioriza a gente luta. A célula eu vou entregar, porque eu estou passando por problemas. Deus quer que você profetize na sua célula. Deus quer que você profetize que a tua célula vai ser uma célula multiplicadora. Deus quer que você profetize que pessoas vão entrar ali, aleijadas, vão sair curadas em nome de Jesus. Deus quer que você profetize que vão entrar pessoas ali sem sonhos e vão sair campeões e mais que vencedores. Vão sair pastores, missionários, empresário, presidente. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas vão sair pessoas vitoriosas da célula de cada um de nós. Porque foi Deus que deu, não foi o homem. Não foi o pastor Elias que deu. Não foi eu como líder de rede que dei.
Quem abriu o teu coração para você receber uma célula foi o Senhor. Não feche a tua célula sem Deus mandar. Não dê um passo sem a ordem de Deus na sua vida. Deus quer ver a ousadia do povo dele. Deus quer ver a ousadia. Muitas das vezes a gente tem visto o inimigo brincar na nossa casa. A gente tem visto Satanás fazer arruaça na nossa família. E ao invés de profetizar, a gente fica confirmando as palavras de Satanás. Isso não presta, isso não vale nada, isso nunca vai ser transformado. A gente tem confirmado as palavras do diabo dentro da nossa casa. Deus não quer isso, irmãos. Você está sendo perseguido no seu lar? Abençoe a tua mãe, o teu pai, o teu irmão, o teu primo. Seja quem for que tem sido usado por Satanás para te perseguir. Começa a abençoar. Começa a liberar a palavra de bênçãos. E todas as palavras que você lançar vão retornar para a sua vida. A gente faz lá na Vila do Senhor a marcha para Jesus. E teve uma marcha, o pastor se encontrava presente. Uma irmã, que não é daqui da nossa igreja, usou de falta de sabedoria e começou a jogar coisa pelo muro do centro espírita. Ela jogou tanto que enfureceu aquele povo. De repente, saiu uma pessoa de lá, uma espírita, com um caneco na mão. Mas eu olhei para o olho daquela mulher, era só fúria. E ela jogou aquela água no meu pé. E na mesma hora eu olhei nos olhos dela, eu consigo lembrar dos olhos dela. E eu falei com Deus, toda a maldição que ela liberou sobre a minha vida, retorne para a vida dela em bênçãos em nome de Jesus. E eu vou ver essa mulher convertida fazendo a tua obra. Depois o pastor chegou, pediu para a gente não se aproximar mais, porque era falta de respeito. Mas o que eu quero dizer com isso? Se a gente não dá espírito, a gente revida, afronta, a gente amaldiçoa também. Deus não chamou a gente para amaldiçoar. Deus chamou a gente para ser bênção. Amém? Fé. Fé é certeza. Fé é convicção. É confiança em Deus. E há dois componentes na fé. Primeiro componente da fé é você crer no coração. Deus vai te dar visão. Deus vai te mostrar algo. Deus vai ministrar algo no seu coração. E a primeira coisa é você crer lá dentro da sua alma. Eu creio, Senhor, na palavra liberada. Eu creio no Senhor, naquilo que o teu Espírito Santo está me dizendo. E a segunda coisa, o segundo componente da fé é você confessar com a sua boca. É aí que nós estamos ficando parados muitas vezes. Nós cremos no coração, mas não temos coragem para confessar. Deus falou para Ezequiel, profetiza sobre esse monte de vale, de ossos secos. Ezequiel creu, mas se ele não abrisse a boca dele e confessasse, nada teria acontecido. Se Ezequiel não tivesse dado a ordem que Deus mandou, nada teria acontecido. Começa a dar ordem dentro da tua casa. Começa a repreender Satanás no seu lar. Começa a mandar o diabo bater em retirada da vida do teu marido, da vida dos teus filhos, da tua vida financeira. Começa a confessar aquilo que Deus tem te mostrado, como homens e mulheres de Deus que vocês são. Porque vocês são povo de Deus, separado e escolhido para abençoar as nações. Como Ezequiel, através das palavras no Espírito, abençoou aquele povo de Israel. Tem um povo na Vila do Senhor que precisa ser abençoado. Jardim Hangar, Rodrigues Alves. Por onde a gente for, Deus vai nos mostrar pessoas que necessitam ser abençoadas. Quando Deus nos leva a profetizar algo, é porque Deus quer abençoar alguém. Quando Deus nos leva a abrir a nossa boca, é porque Deus quer fazer algo na vida de alguém. Ezequiel não profetizou simplesmente para aqueles ossos
para aqueles ossos terem vidas e simplesmente o poder de Deus se manifestar. Mas Deus estava falando para Ezequiel: eu vou restaurar a vida espiritual do meu povo. O mesmo Deus que restaurou Israel, o mesmo Deus que fez aqueles ossos se juntarem e ter vida, é o Deus que vai restaurar a sua vida hoje. É o Deus que vai fazer você sair daqui crendo na palavra dele, crendo que o Espírito Santo dele habita em você. O mesmo Espírito que estava sobre aqueles ossos está sobre a sua vida hoje. Que você venha crer nas promessas do Senhor, ainda que um dia você crê na circunstância, ainda que um dia as aflições fizeram você parar de crer. Deus quer restaurar hoje a tua vida espiritual. Deus quer que você saia daqui hoje crendo novamente nas promessas dele na sua vida. Ezequiel recebeu a visão e creu no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai te dar uma visão. Deus vai te dar uma visão do que ele quer para a sua vida. Deus não vai dar para mim, não vai dar para o teu irmão do seu lado. Deus vai te dar uma visão do que ele quer para a sua vida. E quando Deus te der essa visão, tome uma atitude de fé. Tome uma atitude de fé. Comece a crer, comece a declarar com a sua boca aquilo que o Senhor te falou. Eu ouvi um testemunho da Bianca Toledo. E nesse testemunho ela falava que ela queria ser mãe. Ela queria ser mãe e não podia. E várias revelações veio falando que Deus ia dar um filho a ela. Só que ela falou que em meio a essas revelações de Deus, ela não contava para ninguém. Ela falava assim: eu não quero mais ter um filho. Mas ela falava que não queria mais ter um filho porque ela tinha medo de declarar e Deus não cumprir a sua palavra. Ela conta isso no testemunho. E isso acontece com a gente. Deus fala, Deus usa visão, Deus usa profeta, Deus está falando na palavra, e mesmo assim a gente tem medo de declarar. A gente tem medo de declarar que nossos filhos é de Jesus, porque nossos filhos estão rebeldes. Tem medo de falar que o nosso esposo já é convertido porque ele não está dentro da igreja. A gente tem medo de ser ousado. A gente tem medo de usar a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Concordar com a circunstância, concordar com aquilo que nossos olhos naturais podem ver e que não vem de Deus para a nossa vida, é concordar com o inimigo. Se Ezequiel, naquela primeira visão que Deus deu a ele, aqueles ossos todos secos, naquele vale, se Ezequiel cresce no que os olhos dele naturais estavam vendo, Ezequiel nunca teria profetizado sobre aquele vale de ossos. Mas Ezequiel estava em espírito. Ele estava ali através do Espírito. O diabo vai te mostrar muitas situações para fazer você perder a tua fé. Depois que Deus me deu essa palavra no monte, Satanás tentou botar dúvida no meu coração. Satanás tentou dizer para mim que eu não deveria estar aqui hoje, que não era para eu subir nesse altar hoje. E eu orei ao Senhor, eu falei com Deus: Senhor, o Senhor sabe do temor do meu coração. O Senhor sabe quantos obstáculos eu passo para subir naquele altar. Mas uma coisa eu sei, que o Deus que me levou naquele monte e que me deu aquela palavra foi o mesmo Deus que me chamou para estar aqui hoje. Não tem mentira, não tem acusação, nada que Satanás fizer vai me impedir de subir naquele altar, porque foi o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos que me chamou. Quem te chamou foi Deus, quem te prometeu foi Deus, quem vai mudar a sua história é Deus. Quem vai te tirar desse vale, que vai mandar que o Espírito sopre sobre a sua vida, é o próprio Deus. A
As bênçãos do Senhor já foram liberadas sobre a nossa vida. A gente precisa se apropriar da palavra do Senhor. Precisamos crer naquilo que já está escrito e naquilo que o Espírito Santo vai ministrar em nosso coração. Deus quer nos levar além. Deus quer nos levar além do que temos vivido. Mas para que Deus nos leve além, nós precisamos crer. Nós precisamos confessar. Nós precisamos perder o medo de falar aquilo que o Senhor coloca em nossos corações. Aleluia, Jesus. Deus não queria que o povo de Israel morresse. Deus não quer que você morra nessa situação. Deus não quer que você permaneça mais tempo algum nessa situação. Deus quer te tirar hoje, agora, já, da situação que você tem vivido. A gente já ouviu testemunho aqui de pessoas que estavam sentadas nesse banco, que estavam desempregadas, passando por situações, e porque creram em uma palavra, quando chegou na sua casa, recebeu um telefonema, dando a vitória que esperava. Mas se a gente não crer, se a gente não deixar a palavra penetrar no nosso coração, não adianta. Deus não pode fazer aquilo que só eu e você podemos. Deus te deu a visão, Deus te dá a visão. Quem tem que crer e confessar é você. Saia daqui confessando o teu milagre nessa noite. Saia declarando, como o nosso pastor declarou, que esses ar-condicionados vão chegar aqui para a glória de Deus. Vão chegar para a glória de Deus. Fé. Exemplo de fé nós temos aqui na nossa igreja. Precisamos praticar o que estamos aprendendo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus, Ele chama a existência aquilo que não existe. Lá em Romanos 4,17 diz: no meio daquele vale de ossos secos, sem vida, sem esperança, sem nada, Deus, Ele trouxe o impossível à existência. Deus trouxe vida. E muitas das vezes nós queremos viver pelas coisas, pela ótica humana. Nós queremos agir com o nosso raciocínio. As coisas de Deus não são como a gente quer. Não é da maneira que a gente quer. Deus poderia restaurar Israel sem levar Ezequiel lá, naquele vale de ossos. Mas Deus levou Ezequiel lá, para que o poder dele fosse manifestado. A situação que você está passando podia ser diferente. Deus poderia te abençoar de uma outra forma. Mas se está sendo desse jeito, o poder e a glória de Deus vai ser manifestado através da sua vida. As pessoas vão olhar para a sua vida e vão querer servir a Deus pelo poder e a glória dele na sua casa, na sua família, na sua parentela. Deus não age conforme a gente quer. Deus tem um plano específico para cada um de nós. Na hora que a gente está vivendo é difícil entender. Mas se a gente tiver espírito, a gente vai compreender a visão. Você vai compreender o que está passando na sua casa. Você vai compreender porque a sua família ainda não se libertou. Você vai compreender porque a porta que você pede ainda não foi aberta. Deus tem uma visão para cada um de nós. Eu não sei o que você está passando, mas creia que se é dessa forma, é necessário. Porque você serve um Deus que tudo pode. Começa a profetizar no meio dessa situação. Começa a usar a arma que Deus te deu. As pessoas aí fora, a violência está vencendo, sabe por quê? Porque eles usam armas. Eles usam as armas que o diabo dá para eles. Usa o tráfico de droga, usa o prostíbulo, usa os bares. Eles estão usando as armas que o diabo está dando. E a gente, povo de Deus, que tínhamos tudo para romper, para ser abençoado grandiosamente pelo Senhor, não estamos sendo, porque não estamos usando as armas que o Senhor nos deu.
Não temos declarado que a palavra do Senhor já nos deu. Deus já falou que eu sou mais que vencedora. Deus já falou que eu e a minha casa serviríamos a Ele. Eu só preciso crer e confessar. Teve uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim, ó: se alguém chegar para você e falar que seus filhos vão morrer e vão para o inferno, o que você falaria para essa pessoa? Eu falei para ela, eu ia repreender ele em nome de Jesus, porque a palavra de Deus me garante que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Eu ia repreender em nome de Jesus, porque a minha família é do Senhor. O diabo pode me mostrar o que ele quiser, Satanás pode me mostrar o que ele quiser, mas eu creio na promessa do meu Deus. Eu profetizo sobre a vida dos meus filhos, eu profetizo sobre a minha parentela, porque eu sei o Deus que eu estou servindo. Eu sei que aquele que me chamou é fiel para completar a boa obra. Eu sei que o Senhor não vai me deixar desamparada, e Ele não vai deixar vocês também. Deus não vai deixar você nessa peleja. Deus tem uma vitória para te dar. Comece a declarar, comece a andar por fé, comece a mostrar para Deus que você crê nele e não na sua própria palavra. Eu aprendi a orar usando a Bíblia. Eu já tive vitórias orando e usando a palavra de Deus. Eu tinha um dinheiro na justiça preso, e eu tenho uma palavra na Bíblia que fala que o povo de Deus, eles separavam a terça parte do que eles recebiam e davam para Deus, e esse dinheiro estava preso na justiça. E eu falei com o Senhor: Senhor, se o Senhor liberar esse dinheiro, eu te dou a terça parte do que eu receber. Isso era culto da primícia, faltava uma semana para o culto da primícia, e eu queria pagar o voto que eu tinha feito com Deus. Uma semana antes do culto, eu liguei para o banco para saber da resposta. A mulher falou para mim: o teu dinheiro já está depositado. Eu falei para o meu esposo: vai lá, faz as contas e tira até essa parte do Senhor. Eu não orei em cima do que eu queria, mas em cima da palavra de Deus. E muitas das vezes não conseguimos resultados, porque estamos orando em cima da nossa própria vontade. Ezequiel, ele poderia ter falado, quando Deus perguntou para ele: pode esses ossos terem vida? Ele podia ter falado: eu quero que eles tenham vida. Mas ele não falou isso, ele falou: tu o sabes. Ou seja, a tua palavra me garante. É a tua palavra que me garante. Eu não me garanto no meu braço, nem na minha própria palavra, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Tem promessas para mim e para você aqui dentro. Tem bênçãos esperando você tomar posse para receber. Toma posse dos milagres de Deus na sua vida. As circunstâncias não são maiores do que o seu Deus. As circunstâncias não são maiores do que o seu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quando a gente ora em concordância, automaticamente a manifestação do poder de Deus acontece. Quando a gente ora aquilo que Deus já falou, automaticamente a manifestação do poder acontece. Deus falou para Ezequiel: profetiza sobre esses ossos. Ele profetizou, os ossos se juntaram, criaram nervos e pele, mas mesmo assim ainda não havia vida. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não dá nada pela metade. Ele profetizou, os ossos se juntaram, houve nervos e pele, mas mesmo assim ainda não havia vida. E Deus falou para ele: profetiza, filho do homem, profetiza sobre o Espírito, para que haja vida sobre esses ossos. Deus vai te dar a tua bênção completa. Deus não dá nada pela metade. Aleluia.
eu comecei a orar, irmãos, pelo meu filho, que se encontrava desviado da presença do Senhor. E eu orava em cima daquele versículo, aonde a mulher fala para Deus: meu filho está endemoniado, cura meu filho. Jesus fala para ela: eu não posso tirar o pão da boca dos senhores para dar para os cachorrinhos. A mulher vira para Jesus e fala: mas mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Jesus falou: mulher, a tua fé é grande, vai e se cumpra segundo a tua vontade. E eu orei assim sobre a vida do meu filho. E o meu filho voltou para Jesus. Ele se entregou para Jesus. Mas o descuidado do mundo fez os pés dele desviar de novo. Criou nervo, criou pele, mas o espírito não entrou. É por isso que ele se desviou. Mas como Ezequiel falou, volta lá e profetiza, para que o Espírito entre neles, como Deus falou para Ezequiel, e eles tenham vida. Assim eu profetizo sobre a vida dos meus filhos. O Espírito Santo de Deus vai entrar sobre a vida deles, e eles vão voltar a ter vida em nome de Jesus. Eu não aceito a minha casa fora da presença do Senhor. Deus não me tirou lá do charco de lodo para ver os meus filhos perecer no mundo. E eu creio no Deus que me chamou. Pode o diabo me mostrar o que ele quiser. Deus já liberou a palavra dele sobre a minha vida. E eu creio no Espírito Santo de Deus, que já criou nervo e pele, e vai soprar o vento do Espírito sobre a vida dos dois, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, meu Senhor. Aleluia, Jesus. Confiança, convencer-se, apoiar-se, render-se, obedecer, depender da integridade e da justiça de uma pessoa. Acreditar. A confiança, irmãos, ela é a parceira da fé. A confiança é a parceira da fé. Eu não posso ter fé e não crer. A confiança e a fé andam lado a lado. Começa a crer e declarar no que você está crendo. Não crer nas tuas próprias forças. Porque eu e você não somos nada, não temos força para fazer nada. Mas o Espírito Santo que nos chamou, que já liberou várias palavras sobre a nossa vida, é esse que vai se fazer cumprir. Aleluia, Jesus. Devemos colocar nossa confiança em Deus. Devemos confiar que Deus mudará as circunstâncias. Deus é maior que os seus problemas. Deus é capaz de mudar o seu coração. Ezequiel 11:19. E lhes darei um coração e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne, e tirarei a sua carne, o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Um coração de carne. Algo novo Deus tem para a sua vida. Creia. Aonde Jesus Cristo está e o Espírito Santo, algo novo tem que acontecer. Começa a falar com Deus. Começa a pedir a Deus para fazer a palavra dele se cumprir em sua vida. Há uma arma sobre as suas mãos. A tua boca é uma arma potente. Quando você abre a boca, Satanás tem medo. Mas Satanás fica tranquilo quando o crente se cala. Quando o crente para de declarar, Satanás fica tranquilo. Comece a declarar na sua vida, porque Deus vai te dar uma resposta. Deus tem uma visão dele vindo para você. Deus tem uma visão dele vindo sobre a sua vida. Deus nunca falha. Deus está trabalhando naquilo que te preocupa. Ele vai cumprir.
Ele vai completar essa obra. Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que vos começou a boa obra, o aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Foi Jesus que começou a obra em você. Foi Jesus que começou a obra na tua família. Foi Jesus que começou a obra na tua casa. É Ele que vai aperfeiçoar o que está errado. Não tente sozinho. Não dê lugar à voz do diabo. Satanás é mestre em inventar mentiras sobre as nossas vidas, para que a gente venha perder a visão de Deus. Saia daqui hoje enxergando. Saia daqui hoje com a tua visão aberta. Saia daqui com seus olhos espirituais atentos. Saia daqui andando pelas ruas em espírito, olhando pessoas aleijadas e declarando ser curado em nome de Jesus. Olhando mendigos e declarando Deus vai mudar a sua história. Declara sobre a vida do teu próximo. E toda a bênção que você declarar vai se tornar para a sua vida. Aleluia, Jesus. Confie em Deus para efetuar as mudanças. Jesus pode restaurar a confiança em nossos corações. Confie em Deus para cumprir a palavra dele em sua vida. Mas, para que possamos ter fé e confiança em Deus, eu queria estar chamando a Daiane aqui em nome de Jesus. Daiane. Aleluia, Jesus. Para que a gente tenha fé e confiança em Deus, devemos estar seguros do amor que Deus tem por nós. Ninguém confia naquele que acha que não gosta de você. Você não vai confiar no seu inimigo. Para que a confiança de Deus esteja em nossos corações, precisamos estar seguros do amor de Deus sobre a nossa vida. Precisamos crer que Deus nos ama e que ama tanto que deu seu Filho por nós, nós sendo ainda pecadores. Que você saia daqui hoje disposto a receber a visão que Deus tem para a sua vida, a receber, a crer e confessar. Eu queria pedir à igreja que se colocasse de pé. Que o Espírito Santo de Deus possa estar trazendo à sua memória visões. Visões daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Seja no ministério, seja na área profissional, seja na sua família, seja onde for. Mas que Deus comece a trazer visões na tua mente. E que você comece a declarar com a sua boca aquilo que Deus te mostrar. Comece a declarar com fé aquilo que Deus te mostrar. E quando você chegar na sua casa, aquele teu parente que está lá, que não veio no culto, você vai falar para ele: vai acontecer isso, isso e isso na minha vida, porque Deus me deu uma visão hoje. E eu creio no Deus que eu sirvo. Eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Eu não preciso ver para crer. Eu creio na palavra liberada do meu Deus na minha vida. Eu creio que Deus vai dar ordem para que o Espírito dele se mova e resolva essa situação para mim. Enquanto ela louva, eu queria que você orasse ao Senhor, confessando aquilo que Deus tem mostrado como visão na sua vida. Amém.